Bom, pessoal, nesse primeiro capítulo, primeiro item, vamos falar um pouco sobre a história do transporte no Brasil. É muito importante que nós tenhamos um conhecimento mínimo, né, de como que as coisas aconteceram, como é que nós chegamos no estágio em que nós estamos hoje, tá? Então, é fundamental que o gestor da frota, ele consiga ter essa visão, até porque muitas vezes eles vão ser indagados sobre o melhor investimento e o bom gestor, ele precisa, antes de mais nada, ter uma visão do que existe no mercado além da própria frota, né? Por que isso? Porque são concorrentes. Cada estilo de modal é concorrente de um outro, ou pode ser um complemento. Então, é importante que nós tenhamos essa visão de complemento e de concorrência. O que existe de melhor de um ou de outro? Então vamos lá. É importante a gente ter essa visão de como é que as coisas aconteceram. E vocês vão ver que nós vamos falar coisas de lá de 1500, né? Quando descobriram o Brasil, aquela coisa toda. E se vocês repararem alguns pontos que aconteciam na época, com os dias atuais, vocês vão perceber que praticamente não mudou muita coisa. É muito interessante, né? Por isso é que a gente percebe o quão importante é nós termos uma visão do passado, porque esse passado, ele volta. É interessante, mas vamos lá. No Brasil colonial, a má situação econômica de Portugal, aliada aos desinteresses da aplicação de recursos para o desenvolvimento de sua colônia, que é o Brasil, foi muito gritante, até porque o retorno não viria tão rápido do investimento que se faz. Nós estamos falando de 1500. Parece que estamos falando de coisas atuais, mas é isso. Então, o que aconteceu, né? Apenas o Brasil foi descoberto em 1500, mas apenas em 1530, ou seja, estamos falando em 30 anos depois, é que realmente começou-se a vir para o Brasil expedições no sentido de começar a exploração, até porque isso somente aconteceu. Por quê? Porque os outros países já estavam vindo para cá no sentido de captar mais recursos para eles. E aí Portugal se viu na obrigação de, opa, deixa eu pegar as terras que nós descobrimos, senão daqui a pouco nós não vamos ter mais. E isso em 1530, Martim Afonso de Souza veio para o Brasil, foi quando fundou a primeira cidade do Brasil, que foi São Vicente, né, em 1530, tá? Bom, mas nós não estamos aqui para ficar falando de história, né? O nosso curso é gestão de frota, né? E falar um pouco sobre a história de tudo isso. Mas o mais importante, os caminhos abertos pelo Brasil até 1822 estavam relacionados às necessidades de engenho. Porque quando Martim Afonso de Souza veio para o Brasil, ele veio com muda da cana-de-açúcar. E se vocês olharem a história do Brasil, basicamente eles se concentraram na costa brasileira, né? Então foi lá Pernambuco, Bahia, mas tudo ali quando a gente fala nas costas. E o interior mesmo foi uma coisa bem para frente que se entrou, tá? Bom, as ligações entre as capitanias se faziam por mar. Como eu estava falando, nós tínhamos a capitania de São Paulo, a capitania de Pernambuco e por aí vai. Todas elas eram via mar, né? Então, naquela época, era tudo perigoso, né? Aqueles barcos que não tinham tantos recursos, né, como nós temos hoje, logicamente faziam com que uma viagem demorasse muito e, ao mesmo tempo, corria-se o risco de nunca chegar, né? Porque no meio do caminho acontecia alguma coisa, né? E, logicamente, isso fazia com que o próprio transporte em si era muito caro, tá? Justamente porque
pelas dificuldades. Uma outra coisa que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós falarmos de fazer um transporte para uma região onde não tem estrada, estrada de terra, logicamente o custo do transporte tem que ser muito mais caro, porque o desgaste do veículo é muito maior, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Apesar disso, nem mesmo com essa única solução, que era o transporte marítimo, recebia grandes investimentos da coroa para a sua expansão. Portugal só direcionava recursos para as obras de fortificação contra os invasores, que é aquilo que a gente estava falando. A partir do momento que eles vieram para cá em 1530 para assegurar que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal, eles tiveram que fazer muito forte, muitas fortalezas, para garantir que qualquer intruso fosse repelido e assim por diante. Apenas em 1531, Martim Afonso de Souza, no Rio de Janeiro, fez o primeiro estaleiro, no sentido de ter ali alguma condição de começar a fazer os primeiros investimentos em termos de, até que na época era só marítimo, os primeiros investimentos. E hoje nós temos lá essa primeira obra, né, foi feito onde hoje é o atual Yacht Clube do Rio de Janeiro, tá? Então, mas basicamente era utilizado esse estaleiro mais para fazer as reformas dos navios que chegavam danificados da Europa, fazer o trânsito. Então, esses navios passavam lá, vamos dizer assim, eram trabalhados, reformados. A única coisa que eles faziam era algum tipo de embarcação de menor porte, que eram os bergantins, as galeotas, as faluas, que eram modelos, né, menores do que esses estaleiros. Normalmente esses estaleiros, esses navios de longa viagem, que seriam as caravelas que nós conhecemos, esses daí basicamente eram feitos todos na Europa, tá? Em 1763, aí sim começou-se a fazer navios de grande porte aqui. Foi feito, o Conde de Cunha implantou o arsenal da Marinha, que lançaria mais tarde, em 1767, ou seja, praticamente 4 anos depois, o primeiro naus, que chamou Nau São Sebastião, que é um navio enorme. Mas a partir desse lançamento, já o próprio vice-reinado, porque na época, em 1763, Dom João VI ainda não tinha vindo para o Brasil. E ele não vindo para o Brasil, o vice-rei era o braço direito dele, representante da coroa no Brasil. Ele basicamente utilizou todo aquele recurso para o império, até para poder levar todas as mercadorias, fazer as reformas necessárias para Portugal, né? Bom, vamos falar agora de portos, né? Apenas em 1846, só para vocês terem uma ideia, o Porto de Santos já era considerado um dos maiores portos do país, né? E ele oferecia ancoradouros de navios de grande porte, né? Ele constituía entrepostos de grande quantidade. Na época se tinha muito transporte de açúcar, aguardente, arroz, café, couro, toicinho, tecidos de algodão e outros gêneros exportados para a Europa. O Brasil era um grande exportador de produtos dessa grandeza. Vocês percebem que os produtos, açúcar, aguardente, café, tá, ele tem uma durabilidade maior, né? Vocês veem, porque naquela época, só para vocês terem uma ideia, o transporte até Portugal, do Brasil para a Europa, de um modo geral, demorava-se meses, né? Mas em 1846 nós ainda falávamos em 2 meses, diferentemente em 1500, que demorava de 4 meses a 5 meses uma viagem dessa, tá? Bom, em 1850, logicamente, já se tinha uma visão das hidrovias, da importância das hidrovias no Brasil, mas o Brasil sabia desses potenciais. Então, nós temos o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, nós temos o próprio Tietê aqui no estado de São Paulo, né?
muito grande, ou seja, sabia-se das hidrovias e da importância dessas hidrovias. Mas a partir de 1850, realmente foi dado uma visão para as hidrovias no sentido de transporte, né? Um pouco maior, essas vias de comunicação mais procuradas, e representava um importante papel histórico, maior dos próprios dias atuais. Por que nos próprios dias atuais? Hoje, realmente, o Brasil focou, nós vamos entrar aqui, o Brasil focou em algumas frentes de modal, de transporte, e meio que esqueceu, parou de investir em outras, que também poderia até ter um custo menor, né, quando a gente fala de hidrovias, mas isso aí são pontos que nós vamos rever um pouco mais à frente, tá? Em 1871, o Império passou a responsabilidade, até os resultados insatisfatórios, porque era tudo do governo nessa parte de transporte pesado, ela passou isso para a iniciativa privada. E, logicamente, houve o decreto de 1746, em 1869, que regulamenta essas concessões. Vocês veem que apenas em 1871 é que foi dado o start, mas a lei, o decreto é de 69. Mas por que não demorou tanto? Porque enquanto não tiver essa concessão bem elaborada, ou seja, regulamentada, você poderia estar perdendo dinheiro, porque você começa a fazer um investimento e o governo volta atrás. Esse tipo de coisa era muito comum. Então, a melhor coisa que se tinha era, depois de dado regulamentado o decreto, aí sim se preocupava em aplicar e fazer os investimentos, tá? Um ponto importante nós vimos com relação aos portos, né? E com relação às ferrovias, que é um importante meio de transporte, aliás, no mundo talvez seja um dos mais importantes, talvez não seja aqui no Brasil, né? E que deveria. O Brasil parou de investir há muitos anos. Mas isso, na época do Dom Pedro II, era diferente. Todo o investimento em termos de transporte estava focado na ferrovia, tá? Então, em 1852, regulamentação para as ferrovias. Somente a partir de 1852, com o decreto 101 de outubro de 1835, houve o interesse privado em investir na construção de ferrovia. Lembra, olha só, em 1852, com a regulamentação. O decreto é de 1835. Vocês veem o gap que tem aí, que é aquilo: eu não vou investir um centavo enquanto não tiver regulamentado, enquanto não tiver ajustado. Isso é qualquer um, senão as coisas não acontecem. E você vê que a partir de 1852, quando iniciou-se realmente a decretação, você vê que já em 1854 já foi inaugurado o primeiro trecho. E no dia 30 de abril de 1854 aconteceu uma solenidade da inauguração da primeira estação de ferro Mauá, com 14,5 quilômetros de extensão, ligando a estação de Mauá, em Omirim, e a parada de Fragoso. Esse foi o primeiro trecho de estrada de ferro construído no Brasil. E olha, havia um declive máximo de 1,8 metros, ou seja, 1,80 m. Então ele não passava, ele tinha esse declive, porque na época as tecnologias não eram tão avançadas assim. De qualquer forma, você vê que começou a andar muito rápido o progresso em termos de transporte ferroviário. Tanto é que em 1858, em Pernambuco, foi feito da cidade do Recife ao Cabo 31 quilômetros, e na Bahia, em 1860, Jequititaia até Aratu, 38,5 quilômetros. Em 1860, também em São Paulo, de Santos Jundiaí, 139 quilômetros, ou 140 quilômetros. Aliás, essa de São Paulo, de 1850, ela é famosa até nos dias de hoje, tá? É muito conhecido quando a gente fala Santos Jundiaí e assim por diante, tá? Nós vimos a parte de ferrovia. Outro ponto importante são as rodovias. Quando a gente fala de rodovia lá no Império, nós estamos falando que o Império terminou em 1889. Então, logicamente, as rodovias como nós temos visão hoje, logicamente era muito diferente, né? O máximo que se fazia era calçar as estradas de terra, era o máximo, né? De qualquer forma, ela não tinha essa mesma pegada que tinha a parte de transporte ferroviário nessa época.
Então, as rodovias não recebiam o mesmo tratamento dedicado às linhas férreas. Enquanto se construíam ferrovias, estradas de rodagem permaneciam no mesmo estado, a não ser ajuste que se tinha para que se pudesse manter o básico, as carroças poderem passar. Em 1861 foi feita a estrada União Indústria, né? Entre Petrópolis e Juiz de Fora. Olha só que interessante. Essa estrada que ligou Petrópolis-São Luís, que foi a primeira estrada, nos moldes que nós temos hoje de rodovia pavimentada, ela só se deu em 1861, mas o mais importante, investimento privado. Quem fez o investimento, né, foi o Mariano Procópio Ferreira Lage, ele que construiu e, logicamente, ele iria explorar essa estrada de quem passasse por ela, tá? Bom, em 1928, a primeira rodovia asfaltada nos moldes que nós temos hoje foi feita do Rio para Petrópolis. Foi a primeira rodovia asfaltada no país e considerada um marco da engenharia nacional. Muitos populares pensavam que a obra fosse realizada por norte-americanos ou outro estrangeiro, até porque era bem feito. E o brasileiro, por incrível que pareça, tudo que é bom tem que ser de fora. E esse é importante, que a gente tenha consciência de que nós temos que valorizar o que nós fazemos, nós temos que valorizar os nossos engenheiros, os nossos técnicos, tá? Bom, então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a partir de 1928 realmente começou a ter uma visão um pouco diferenciada. E, logicamente, você começa a enxergar que os meios de transporte começam a aumentar. Então, antigamente eu tinha muito via férrea, quando você falava daqui para o Nordeste, daqui você falava em vias férreas. Hoje você já começa a ter uma visão já das rodovias. Para você ter uma ideia, em 1940, a partir da segunda metade de 1940, se intensificou as construções de estradas, muitas delas com traçado paralelo às ferrovias. Olha que interessante. A linha do trem está aqui, eu estou fazendo as rodovias seguindo o mesmo fluxo, né? Então, o mesmo caminho. Isso quer dizer o quê? Estratégias, vamos chamar assim, mal elaborada. Por que mal elaborada? Porque, na realidade, eu estava criando, era uma competição entre os modelos, e não era exatamente isso que o Brasil deveria ter feito. Mas tudo bem, já se passou e começou-se a ter essas estradas. Normalmente fizeram também essas estradas até para poder pegar aquele traçado, porque já tinha sido feito algumas melhorias naquela região e assim por diante, tá? Em 1957, no governo de Juscelino Kubitschek, onde ele deu toda uma ênfase à indústria automobilística, logicamente aí sim nós precisávamos de estrada para os carros que estavam chegando aqui. Para isso, logicamente, houve todo um investimento e impulsionou muito o desenvolvimento rodoviário no Brasil a partir de 1957, tá? E para você ver, a partir do momento que nós focamos no rodoviário, houve o quê? Um declínio muito grande das ferrovias. E a partir do momento que houve um declínio muito grande nas ferrovias, os investimentos, logicamente, minguaram. E quando minguou os investimentos, logicamente, começou-se a deteriorar. Então, o governo, o que fez? Ele começou a terceirizar, ele começou a passar para o investimento particular. Então, em 1980 até 1992, o sistema ferroviário pertencente à Rede Ferroviária Federal, que é a RFFSA, e a FEPAS, a Ferrovia Paulista, foram afetadas de forma drástica, quando os investimentos reduziram-se substancialmente, atingindo muito, e tanto é que em 1989 apenas 19% do valor aplicado na década de 80 era com relação às ferrovias. Tanto é que hoje as linhas férreas estão na mão hoje de grandes empresas. Por exemplo, a Vale, ela comprou a linha férrea lá no Nordeste, então você tem a Ferrovia Centro-Atlântica, que também faz parte da Vale, que pega lá de Propriá até o Rio de Janeiro, então você tem, ou seja, o governo federal não tem mais nada.
Ele transferiu. Por quê? Porque ele não estava dando resultado, não estava dando lucro. E nada melhor do que, quando não se sabe fazer bem feito, passa para quem sabe. E foi isso que o Brasil fez. Bom, pessoal, nos vemos no próximo módulo.